Olá, vamos começar mais uma aula sobre a obra Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colasanti. E hoje eu vou falar sobre dois contos desta coletânea. Vamos à leitura do primeiro, que é o conto Cinco Cipestres vezes 2. Vou fazer a leitura integral dos contos, fazer comentários. Vamos lá? Não era um homem rico, nem era um homem pobre, era um homem apenas. E este homem teve um sonho. Sonhou que um pássaro pousava em sua janela e lhe dizia: há um tesouro esperando por você na cidade dos cinco cipestres. Mas, quando o homem abriu a boca para perguntar que cidade era, espantou o pássaro e o sonho e despertou. Devemos ter cuidado ao ler os contos de fadas de Marina Colasanti. São contos cheios de simbolismos. Observe que o ser humano busca sempre respostas prontas. Ele quer o passo a passo, como atingir seu objetivo de forma mais fácil. Mas nem sempre nós temos as respostas. Assim como acontece aqui, ele queria saber exatamente onde alcançar o tesouro e como de forma fácil. Mas, assim como na vida, não temos respostas para isso, precisamos buscar, precisamos construir caminhos. Assim acontece aqui. Ele espantou o pássaro e o sonho e despertou, sem saber exatamente onde ficava essa cidade dos cinco cipestres. Essa árvore que simboliza muitas vezes a dor, o luto, a morte. Isso já nos leva também a pensar que para alcançar o nosso sonho, para alcançar o nosso objetivo, muitas vezes precisamos passar por dores, por sofrimentos. Durante dias, indagou de quantos encontrava se sabiam alguma coisa a respeito de uma cidade com cinco cipestres, sem que ninguém tivesse o que lhe responder. Então, como se ainda ouvisse a fala clara do pássaro, vendeu seus poucos bens, botou o dinheiro numa sacola de couro que pendurou no pescoço e, montado no seu cavalo, partiu. Ele partiu em busca desse tesouro. Será que o homem está sempre em busca de um tesouro? Seja algo material, seja uma realização pessoal, e pergunta para os outros, como ele perguntou aqui, mas o outro não tem também essa resposta. Escolheu a direção do sol poente. É importante observarmos nesse trecho. Ele já escolheu uma direção. Por que, que ele escolheu a direção do sol poente? O próprio narrador explica, dizendo para si que enquanto andasse junto com o sol, os dias durariam mais e ele teria mais tempo para procurar. É aqui a ilusão do tempo. Do tempo é como se o homem tivesse o controle do tempo, mas ele não tem. Os dias durariam mais. E junto com o sol, subiu montanhas, atravessou planícies, varou lagos e rios. Olha o que acontece aqui. Ele acreditou que sempre haveria tempo, já que ele resolveu caminhar com o sol poente, mas ele não deixou de caminhar. E aqui nós temos os obstáculos que esse homem precisou enfrentar. Quem sai em busca de um sonho sempre vai encontrar pelo caminho obstáculos. Da cidade, nem sinal. Mas ele tinha sonhado com o pássaro e continuou a procurar. E eis que um dia, quando o sol começava a acariciar-lhe as costas, viu lá longe, erguendo-se como torres na bruma do horizonte, as negras silhuetas de cinco cipestres. Ele já viu, vamos ver o que acontece? Sob o puxão involuntário das rédeas, o cavalo estremeceu, porém, logo esporeado, pôs-se a galopar, e galoparam, galoparam, galoparam. Espumava o cavalo, suava o homem, quando afinal chegaram à primeira casa. E estando o homem tão cansado, já no final do dia, pareceu-lhe melhor beber a água daquele poço, deitar-se à sombra daquela árvore, para só no dia seguinte, descansado, procurar o tesouro que lhe pertencia. Veja, esse homem, ele chegou à cidade
Mas o que ele preferiu fazer? Descansar. Por quê? Eu falei que é importante prestarmos atenção no caminho que ele escolheu. Ele diz assim, o narrador: escolheu a direção do sol poente, dizendo para si que enquanto andasse junto com o sol, os dias durariam mais. Essa noção, essa ideia de que sempre há tempo. Ah, chegou, mas como há tempo, vai descansar, deixar para o outro dia, deixar para depois. E será que há tempo mesmo? Será que podemos deixar assim para depois? Nunca sabemos. Né? Às vezes dá para deixar para depois, mas às vezes não há tempo. Como não temos o controle do tempo, vamos ver o que acontece? E assim fez, adormecendo em seguida. Dormiu tão profundamente que não despertou quando um outro cavaleiro chegou, apeou e aproximou-se dele, tão profundamente que nem sentiu quando este tocou na bolsa de couro que trazia ao pescoço, ainda cheia de dinheiro, e adormecido assim, como poderia perceber que se tratava de temível bandido? Será que ele estava dormindo no sentido literal da palavra? Observe como essa ideia é enfatizada. Devemos perceber que dormir aqui não está no sentido literal. Ele adormeceu profundamente, ele estava distraído, ele descuidou-se, ele resolveu deixar para depois, como se estivesse dormindo. Mas ele não está dormindo no sentido literal da palavra. Ele deixou para depois, estava distraído. O que acontece? Ele nem percebe a presença do outro. E adormecido assim, como poderia perceber que se tratava de temível bandido? Nada percebeu, nem sequer quando o outro puxou da espada e, segurando-a por um instante no alto, com as duas mãos, baixou-a súbito, decepando-lhe a cabeça. Quase sorrindo, o salteador abriu a bolsa, contou o dinheiro, depois, deixando aos cães o corpo ensanguentado, agarrou a cabeça pelos cabelos e atirou-a no poço. E no poço, a cabeça foi afundando lentamente, até chegar ao fundo, onde os olhos abertos já não podiam ver o cofre apodrecido, de cujas frestas joias e moedas escapavam, perdendo-se na escuridão esverdeada. Veja que o tesouro estava lá, porém o homem não conseguiu alcançar. Por quê? O próprio conto já nos explica. Ele teve a ideia de que sempre haveria tempo. Ele ficou distraído, enquanto isso o outro veio. Né? E além de levar o pouco que ele tinha, ainda corta a sua cabeça e joga justamente no poço. Né? Aqui é o fim da vida, mas também a morte de um sonho que esse homem pretendia alcançar. E vamos ver a outra parte, já que é 5 cipestres vezes 2. Vimos aqui que o cipestre, como eu falei no início, não simboliza algo positivo. Vimos aqui que o cipestre traz essa ideia de morte, de dor, de sofrimento, mas lá está o tesouro. E o que a narradora nos diz? Mas como um conto é apenas um conto, que eu conto, reconto e transformo em outro conto. Olha, aqui nós temos a metalinguagem, um conto que fala sobre o conto. Aqui ela fala sobre a arte de contar. E como nós sabemos que é um conto de fada, e ela vai contar novamente, nós somos induzidos a acreditar que agora há um final feliz, que agora ele vai encontrar esse tesouro e vai desfrutar dessa riqueza, vai desfrutar daquilo que ele espera alcançar. Mas será que isso acontece realmente? Já que este não é um conto de fada tradicional com um final feliz? Vamos observar o que acontece? Não era um homem rico, nem era um homem pobre, era apenas um homem. E este homem teve um sonho. Sonhou que um pássaro pousava na sua janela e lhe dizia: há um tesouro esperando por você na cidade dos 5 cipestres. Mas quando o homem abriu a boca para perguntar onde ficava essa cidade, espantou o pássaro e o sonho levantou o voo. Mais uma vez, né? Não temos a resposta. Inutilmente perguntou a todos quantos conhecia se podiam lhe dar notícia da misteriosa cidade. Ninguém tinha ouvido falar dela, e o máximo que faziam era sacudir a cabeça e dar de ombros. Assim, percebendo que se continuasse onde estava, jamais chegaria aonde tinha que ir.
Ele não podia ficar parado esperando que os outros lhe dissessem onde estava essa cidade, onde estava o tesouro. Ele precisava partir, ele precisava sair em busca. Vamos ver o que ele faz. Vendeu sua casa e sua horta, vendeu as roupas que não levava no corpo e, tendo colocado o dinheiro em uma sacola de couro, pendurou-a no pescoço e partiu. Ele era um homem que não era nem rico nem pobre, mas ele tinha como sobreviver, ele tinha dinheiro, mas ele queria mais. Né? O homem está sempre em busca de mais. Ele vendeu tudo que tinha e levou o que podia levar. Escolheu a direção do sol nascente. Agora, nesta segunda versão, quando ela reconta, esse homem ele já não escolhe mais o sol poente, ele escolhe o sol nascente. E agora, como ele escolheu outro caminho, será que vai dar certo? Vamos ver. Escolheu a direção do sol nascente, dizendo para si que ver o sol surgir todas as manhãs seria como ver a fortuna que também estava surgindo para ele. Ele se apegou agora à esperança. Esse sol nascente simboliza a esperança. E juntamente com o sol, levantou-se dia por dia, percorrendo planícies, subindo montanhas, atravessando lagos e rios. Temos metáforas aqui, né, que sugerem os obstáculos que esse homem precisa passar, ou melhor, precisou passar, para chegar aonde ele queria chegar. Subiu montanhas, planícies, temos aqui os altos e baixos da vida, sem que da cidade houvesse sinal. Mas o pássaro havia falado em seu sonho. Veja que esse homem, apesar das dificuldades, ele se alimenta de um sonho. Mas, né, temos aqui essa conjunção adversativa, que também tem esse poder de ênfase. Mas o pássaro havia falado em seu sonho. E ele continuou a procurar. E eis que uma manhã, quando o sol lhe tocava o rosto com dedos ainda mornos, viu recortar-se no horizonte silhuetas negras e altas como torres, severas silhuetas de silvestres. Mal podia olhá-las, mergulhadas na luz ofuscante que pairava longe como uma névoa. Ainda assim, seu coração pareceu lançar-se para elas, e o cavalo estremeceu sob o puxão involuntário das rédeas. Galoparam e galoparam e galoparam. O cavalo espumava, o cabelo do homem grudava-se na testa, quando, afinal, chegaram mais perto da cidade almejada. O sol agora já estava quase se pondo, e na luz gasta do fim do dia. Observe aqui essas metáforas. Pôr do sol, luz gasta. Como é que está agora esse homem cansado, ou ainda continua tão esperançoso como no início? Ele continua a procurar, mas essas metáforas sugerem já o cansaço. E o que acontece? O homem viu que os ciprestes não eram cinco, como havia pensado, mas apenas quatro. Às vezes planejamos algo, traçamos caminho e não estamos preparados para lidar com as frustrações. E o que acontece no final desse conto? Será que há um final feliz, diferente da outra versão? Ainda não é esta, disse desapontado, como se alguém pudesse ouvi-lo. Ele achou que não era a cidade onde havia o tesouro. Ele ficou desapontado e, esporeando o cavalo, afastou-se. Não podia saber que na noite anterior uma tempestade havia desabado sobre a cidade, nem que um raio certeiro abatera o quinto cipestre. Veja que às vezes o ser humano sai em busca de realização pessoal, como se fosse mesmo um tesouro, e ele traça seus caminhos, enfrenta dificuldades, mas o tempo e as circunstâncias não estão no controle do homem. O homem pouco pode controlar. O que ele pode fazer é sair em busca, é escolher caminhos. Isso não garante que no final ele vai conseguir a sua realização, que ele vai conseguir encontrar o seu tesouro. Veja que esse homem, ele não ficou para procurar, ele não soube como encontrar, embora o tesouro estivesse lá. Ele não morre, ele continua o seu caminho, mas também ele não encontra o tesouro. Na outra versão, o tesouro também estava lá, mas ele não conseguiu encontrar porque estava distraído, estava deixando para depois. É importante pensarmos também nesse conto como
a trajetória da vida humana. Então, chegamos ao final do conto que fala sobre a trajetória humana, sobre a busca de realização pessoal, sobre a falta de controle do homem sobre as circunstâncias, sobre o tempo, sobre como o homem lida com frustrações. É um conto que trata sobre questões relacionadas à experiência humana, à vivência humana, como tantos outros contos de Marina Colasanti. Se você gosta desse conteúdo, se você quer mais análise desta obra literária e das outras que são leituras obrigatórias para o PAS 2026, assim como orientações detalhadas para a produção da sua redação da UEMA, você pode acessar o meu curso, que é um curso completo, além de orientações para a prova de redação. Eu faço análise de todas as obras literárias. Você pode acessar ao link e conhecer esse curso. Vamos para mais um conto? No Rumo da Estrela. Mais uma vez aqui, um conto que trata sobre a trajetória humana. O homem está sempre no rumo da estrela. E o que é a estrela? A estrela é uma realização pessoal, é como se fosse um tesouro, é aquilo que alimenta a trajetória humana. O homem, ele se alimenta de esperanças. Ele está sempre em busca de alcançar algo que, para ele, significa realização pessoal. O que seria do ser humano sem a esperança? Por que que nós nos levantamos todos os dias? Por que vivemos? O que nos afeta? Esse conto também trata sobre essas questões. Já não havia nenhuma razão para continuarem vivendo na ilha. Morto o pai, assim decidiram os 7 irmãos. Não havia mais razão para continuar na ilha. Eles precisavam sair. Logo, centenas de aves esvoejaram em círculos e gritos, tocadas de seus ninhos pelo machado que estremecia os troncos. Centenas de coelhos se esconderam nas tocas, fugindo das armadilhas em que outros coelhos se debatiam. E um longo barco foi surgindo na praia, o esqueleto de madeira deitado sobre a areia, costelas para cima, aos poucos recoberto pelos couros de coelho que os irmãos emendavam. Eles destruíram aqui a natureza para construir um barco. Então, o que isso nos sugere? Isso sugere que a nossa vida é feita de escolhas e renúncias. Esse barco foi construído, mas para construir o barco, eles destruíram parte da natureza. Esperaremos a lua cheia, disse o mais velho dos 7, depois que os remos foram lixados. Mas, faltando ainda completar-se o tempo, cuidaram os outros de embarcar as poucas coisas que levariam: água nos jarros, frutos nos cestos, carnes e peixes em camas de sal. Tudo estava pronto quando, na escura costura da noite, com o mar, uma enorme lua começou a brotar, e aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo cada vez mais clara. Você, que é o menor e o mais leve, ficará no leme, disse o mais velho dos irmãos ao mais moço, enquanto empurravam o barco para a água. E, apontando no céu uma estrela tão clara quanto a lua, mandou que nela cravasse a proa, sem nunca abandoná-la com os olhos. Olha agora essa questão de nunca abandonar a estrela com os olhos. O que isso nos leva a pensar? Nos leva a pensar que se nós temos uma meta a atingir, nós devemos prestar atenção no alvo, não perder o foco. Se nós perdermos o foco, nós vamos sair da direção e não vamos alcançá-la. Só assim chegaremos à terra firme. O que simboliza a terra firme? Será que terra firme aqui está no sentido literal da palavra? Ou terra firme simboliza a estabilidade, o alcance do objetivo, a segurança, a tranquilidade? Vencidas as primeiras marolas, varada a arrebentação, vai o barco sobre o líquido espelho, plaf, plaf, mergulham os remos dos 7 irmãos, encrespando o brilho sem parti-lo, e o 7º atrás em silêncio. Eles começam agora a enfrentar pequenos obstáculos. Vai o barco sempre em frente. O que é o barco? O barco
é o próprio ser humano que está sempre em frente. Esse conto, assim como o outro, é feito de alegorias. No anterior, nós vimos a cavalgada pela vida e seus obstáculos. E aqui nós temos esse barco que é o ser humano, que luta por seus objetivos, que luta para alcançar a estrela, que é uma realização pessoal, que é aquilo que para ele traz estabilidade, traz felicidade. Então, esse barco que é o ser humano está sempre em frente. E o que é o mar? O mar é a própria vida, com seus altos e baixos, como vimos no conto anterior, com seus obstáculos também. Não há trilhas no mar. Será que há trilhas corretas na nossa vida? Será que a vida já nos dá esse caminho reto que nós precisamos apenas seguir de forma tranquila? Aqui diz que não há trilha no mar, não há trilhas no mar. O reto caminho desenhado pela mão que segura o leme só aparece na esteira depois que o barco passa. O caminho se vê depois que já passou. Nós não temos segurança que há um caminho que nos leve ao sucesso. Nós só conhecemos verdadeiramente o caminho depois que passamos por ele. E logo se apaga. Mas de olhos postos na estrela, o rapaz sabe aonde vai. Ele sabe aonde vai, mas ele não sabe exatamente todos os detalhes do percurso. O caminho, ele precisa construir. Como diz a música do grupo Titãs, Enquanto Houver Sol, é caminhando que se faz o caminho. Assim acontece aqui no conto. De dia, quando o sol queima e a luz ofusca, os irmãos dormem deitados no fundo do barco. De noite remam, uma, duas, muitas noites. Noite a noite, roçando no céu, a lua gasta sua curva se afina. Quanto menor a lua, mais intensa brilha a estrela para o moço. Mais intensa e mais bonita e mais olhada e mais amada. Nos olhos dele, só ela se reflete. Na noite dele, só ela ilumina. Vai o barco aonde ela chama. Ele vai em direção à estrela. Vai o barco, que é o próprio indivíduo, aonde ela chama. Outra noite e mais noites. Tão distante de mim, suspira o moço, confundindo seu lamento com o beijo da água contra o casco. Tão difícil de alcançar. Essa estrela que é a meta que esse homem deseja alcançar está distante e não é fácil alcançá-lo. Mas ele segue em frente. Inutilmente procura na escuridão caminhos que o levam à estrela. Tenta varar com a proa a rota secreta do céu, romper a linha que no horizonte os separa. Gastou-se de toda a lua, agora só a estrela cintila. Plaf, plaf. Mergulharam os remos dos 6 irmãos. Mas nessa noite, mais negra que as outras, um sopro vem gemendo sobre a água. É o vento. O mar, cansado de ser plano como um campo, incha-se em dunas e morros, ergue as costas, estica os dedos, brancos de espuma. Temos aqui a personificação, né, a figura de linguagem. Veja que o mar se agita e agora é tempo de turbulência na vida desses indivíduos. Foge o barco ou é levado? Será que ele foge dos obstáculos ou ele é levado pelos obstáculos? O barco, que significa no conto o próprio ser humano, quando ele se depara com os obstáculos, o que ele faz? Se deixa levar ou ele escolhe outro caminho? Remam os irmãos ou agarram-se aos remos? O barco salta, gira, corcoveia, olha as dificuldades. Eles estão resistindo ou eles estão apenas sendo levados pela vida, pelos obstáculos? As madeiras rangem, a tempestade relincha. Os olhos do moço, ardidos de sal, perderam a estrela. Diante dos obstáculos, ele já não sabe onde está a estrela. Veja como não é fácil. Sem rumo, ele a procura entre as nuvens no céu tão revolto quanto o mar, e já não sabe o que é acima ou é abaixo. Ele está perdido. Ele sabe o que ele quer, mas agora ele não sabe como alcançar, porque ele está sem direção. O barco está sem direção. Muitas vezes,
assim como o barco, ficamos também sem direção. Rompe-se a noite, um raio salta, o moço cobre os olhos com a mão. Mas quando a abaixa, lá está de novo sua alegria clara e limpa, estrela brilhando numa garganta de céu. O arcabouço do barco geme na subida. Como árvore imensa, a onda abre sua cova. Mais e mais sobem os irmãos no seu ninho de couro. Olha a metáfora aqui para o barco, ninho de couro. Até chegarem ao alto, onde a espuma brilha quase nuvem. Nunca o moço esteve tão perto da amada, nunca lhe pareceu tão bonita como agora. Ele está bem perto de alcançar seu objetivo. Pela primeira vez, a mão esquece o leme. Se nós perdermos o leme, embora perto de alcançar a nossa meta, nós não vamos alcançá-la. Isso acontece aqui com esse indivíduo que estava no controle do leme, mas quando ele se aproxima do seu objetivo, quando os obstáculos cessam, ele perde o controle. Por que que ele perde o controle? Pela primeira vez, a mão esquece o leme. Ele se levanta, quase alcançando, braços estendidos, tornozelos relaxados de mar, e tem a impressão de que ela se debruça, levando além da escuridão, além do vento, além da tempestade. Perdido o timoeiro. O que é o timoeiro? O timoeiro é aquele que dirige a embarcação. Se ele perde esse controle, né, se aquele que controlava o leme perdeu-se, o que, que vai acontecer com essa embarcação? Perdido o timoeiro, para sempre navegam os irmãos, sem possibilidade de chegar. Quando se perde o leme, o timoeiro é aquele que estava no controle, é aquele que governava a embarcação, é aquele que estava na direção. Se isso se perde, se perdemos o controle da direção, se perdemos o controle das nossas ações, vamos navegar para sempre, mas sem alcançar o nosso objetivo. Não podemos perder o foco, não podemos soltar o leme. O que diz mais aqui? Longe está a terra firme. Lembra que eu falei terra firme antes? Que é a metáfora de quê? Da estabilidade, da realização, do alcance dos nossos objetivos, da nossa meta. E agora tudo isso ficou longe novamente. Por quê? Porque ele perdeu o foco. Embora ele estivesse no rumo da estrela, embora ele tenha conseguido passar por obstáculos, quando ele se aproximou, ele ficou tão encantado que ele se esqueceu do leme, perdeu a direção, perdeu a possibilidade de alcançar a estrela. Vamos observar? Longe está a terra firme, longe, lá longe, as estrelas. Então, perder o leme é perder o controle das nossas ações, é perder o controle da própria vida. Texto muito bonito, cheio de alegorias que nos faz pensar sobre a complexidade da trajetória humana. Esse texto se aproxima do anterior, já que ambos falam sobre a complexidade da trajetória humana. Qual é a sua opinião? Deixa nos comentários qual sugestão de tema você tem a partir desses contos. O anterior nos mostra que a vida é como uma cavalgada. O que compõe o percurso, o que compõe o cenário, nem sempre nós temos controle, mas nós estamos sempre em busca de uma realização pessoal, como se estivéssemos em busca de um tesouro. E o segundo também nos fala sobre essa vontade do ser humano de alcançar a sua meta, de atingir a sua realização pessoal, assim como o anterior, como se fosse também um tesouro, que é representado aqui pela estrela. O homem está sempre em busca dessa estrela, mas ele não pode perder o foco, ele não pode perder o leme. Perder o leme é perder a direção, é perder o controle das ações, é perder o controle da própria vida. Tchau, tchau, aguardo você no próximo vídeo.